E minhas amigas, olha só que alegria! Hoje eu estou aqui aguardando o professor Tiago Marrara para falar do volume 4 da coleção dele, que se completa agora. A coleção que começa com o volume 1, Manual de Direito Administrativo, Fundamentos, Fontes, Princípios, Organização e Agentes. Está aqui na minha mão, lá no site da FOC você também encontra. Manual de Direito Administrativo, volume 2, Funções Administrativas, Intervenção na Propriedade e Bens Estatais. Caminhamos para o volume 3, com Manual de Direito Administrativo, Atos, Processos, Licitação e Contratos. E, meus amigos e minhas amigas, fechando agora a coleção, deixando ela completíssima, Manual de Direito Administrativo, Controles, Responsabilidades, Sanções e Acordos. E o Tiago Marrara, meus amigos, é assim: professor associado nível 3 de Direito Administrativo e Urbanístico da USP, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Livre docente pela USP, doutor pela Universidade de Munique, advogado consultor e parecerista nas áreas de Direito Administrativo, Regulatório e Infraestruturas, editor da revista digital Direito Administrativo, entre outras obras, publicou, tem inúmeras. Desculpa, peraí, estou olhando aqui o professor. E também a Lei 9.784 de 99, comentada em coautoria com Irene Nohara. Bens públicos, estou falando só as principais: domínio urbano, infraestruturas, direito administrativo, transformações e tendências, controles da administração e judicialização de políticas públicas e lei de anticorrupção comentada, organizada em conjunto com Maria Silva Zanello de Pietro. Então, meus amigos e minhas amigas, é com Tiago Marrara que falaremos hoje. Deixa eu buscar ele aqui no WhatsApp. Vamos lá, doutor Tiago, que nosso tempo aqui urge. Fique aí, não saia daí. A live de hoje é com ele. Opa, quase voou o livro, né, meu irmão? Olha só, deixa eu chamar ele aqui no WhatsApp. Vamos lá, Tiago Marrara, onde você está, caro amigo? Vamos lá. Enquanto você aguarda o Tiago Marrara aqui, o que eu tenho a lhe dizer é que no site da Foco você consegue baixar todas as degustações dessa obra maravilhosa, também da coleção dele toda. Então, meus amigos, não dá para ficar sem. Deixa eu chamar ele aqui. Vamos lá, Tiago. Olha só, vamos aqui. Pronto. Chamei ele aqui. Vamos aguardar Tiago Marrara entrar para falar um pouco para a gente de controles, responsabilidades, sanções e acordos. É essa obra que traz um sumário super completo. Ele começa com o capítulo 23, obviamente, olha ele aí, obviamente. Doutor Tiago Marrara, bom dia! Ô, Léo, tudo bom? Como vai? Eu Prazer em sempre vê-lo. bem, feliz em te encontrar aqui, prazer é todo meu em te encontrar, sempre aprendendo nos nossos encontros. Obrigado pela receptividade de sempre. Tiago, estava aqui comentando, entusiasmado, antes de ficar um pouquinho nervoso, para até te ver aqui, entusiasmado que agora a coleção está completíssima, volumes 1, volume 2, 3 e agora o 4, que fala de controles, responsabilidades, sanções e acordos. Como é isso na sua vida acadêmica? Me conta, por favor. Bom, Léo, pois é, esse é um projeto de longa data, de vários anos. Nós temos aí um manual completo com 4 volumes. Esse último volume é o mais recente, o volume 4, e dentro dele nós colocamos vários capítulos sobre responsabilidade, inclusive até arriscando algumas novidades em relação aos manuais tradicionais. Eu introduzi um capítulo exclusivo sobre direito administrativo sancionador ou sobre Sancionador. responsabilidade administrativa, né? Também achei importante separar o tema do direito disciplinar, dedicar um capítulo específico para isso. E, enfim, e aí tem os temas clássicos: responsabilidade por improbidade, responsabilidade por corrupção, responsabilidade civil do Estado.
Tudo isso concatenado num único volume sobre esse tema importantíssimo que é o controle e a responsabilidade no direito administrativo. Tiago, você, por sua própria formação, além de ser advogado, você é muito acadêmico. Você tem uma linha muito acadêmica. Os seus pares de escrita são Irene O'Hara, Maria Silva Zanella de Pietro, o que faz você, talvez, um dos administrativistas mais jovens e competentes do país, porque você tem a bagagem e tem a visão. E eu te pergunto o seguinte: o jovem advogado, como é que ele pega a sua obra e faz dela ferramenta de trabalho no dia a dia? Esse advogado que muitas vezes está ali começando a advogar, que precisa de um material que dê para ele o suporte. Como é que seria esse relacionamento, Thiago? Boa, Léo. Eu tenho para mim que o manual tem uma função de transmitir o conhecimento de maneira muito clara e objetiva. Então, apesar dessa minha trajetória acadêmica, dos artigos, dos livros mais teóricos, o manual vem com esse intuito, Léo, de transmitir de maneira objetiva, fácil, bem organizada, sem perder a profundidade, mas os temas fundamentais do direito administrativo. Então, a ideia é transmitir com clareza, trazer a jurisprudência atual, inclusive porque hoje a doutrina do direito administrativo dialoga muito mais do que no passado com os tribunais, com o que tem sido debatido, com o que tem sido discutido, e também do meu estilo, Léo, escrever de maneira a conectar a teoria do direito administrativo com a realidade. Nós não podemos esquecer que o direito administrativo é ciência social aplicada. Então, muitas vezes o pessoal fala, direito administrativo é chato, é uma disciplina desconectada da realidade, mas eu acho que isso tem a ver com uma forma antiga de ensinar o direito administrativo de maneira muito abstrata, de maneira muito Exato. distante. Então, no manual eu tento conectar essa teoria toda com a realidade, com os problemas da administração pública, desde a administração pública municipal, passando pela estadual, pela federal, enfim, em vários setores, né? Porque o direito administrativo ele se aplica desde problemas de patentes lá no INPI, passando por questões no CAD, até os assuntos mais corriqueiros de licitações, responsabilidade disciplinar e assim por diante. Ou seja, tem um cunho prático acentuado que também é fruto da sua atuação, né, Thiago? Exatamente, essa atuação prática tem me rendido bons exemplos e boas experiências para rechear o manual. E, inclusive, até, Léo, nessa nova edição de 2025, dos 4 volumes, nós incluímos, além de uma parte final, com toda uma bibliografia separada, capítulo por capítulo, também incluímos uma seleção de súmulas, de entendimentos jurisprudenciais sobre aquele tema que é tratado no capítulo, para permitir que o leitor se conecte bem com o que está sendo debatido na prática e também nos tribunais brasileiros. Deixa eu dar exemplo disso aqui, olha só. O capítulo 4 ele se encerra com a súmula 645, que é a súmula pertinente a esse capítulo, e na sequência, para que todos possam ver aí, nós temos a bibliografia para aprofundamento. Eu dizia aqui, Tiago, minutos antes de você entrar, que as pessoas podem baixar no site da Editora Foco a degustação e aí entender com clareza essa forma como você escreve. Então, para quem nos ouve ao vivo ou em reprise no Spotify, no YouTube, na Amazon, na Martins Fontes, fica a dica de fazer o download gratuito, não é cobrado. Não peça o número de cartão de crédito, Tiago, para você conhecer a obra do Tiago. Agora, por outro lado, aí, escondido, um Tiago Marrara, professor, está na graduação, conhece as dores dessa geração que tem vindo por aí. Eu e Roberto, hoje cedo, fazíamos algumas entrevistas, Tiago, porque a gente está lançando um projeto novo, vamos precisar de um estagiário de direito. E aí a gente tomava cuidado e falou: olha, para a sua geração, o direito é diferente do que foi para a gente. Então, conta como é que é esse direito administrativo misto, né, que tem esse cunho profissional, mas também vem dessa raiz de academia, de estar dentro da sala de aula, Thiago. Como é que é isso? Olha, Léo, hoje eu acho que nós temos uma preocupação maior dessas gerações com a aplicabilidade daquilo que nós ensinamos em sala de aula. Essa geração acho que é muito mais objetiva, muito mais até ansiosa, preocupada com as questões concretas
E é uma geração que não lida muito bem com aquela exposição da ciência jurídica tão distante, tão abstrata, né? Então, o que eu sinto, Léo, é que ensinar o direito administrativo e escrever um manual de direito administrativo hoje pressupõe elaborar essas pontes, ou construir essas pontes da teoria com a realidade. É isso que essas gerações atuais esperam, né? Não é uma geração muito afeita a especulações teóricas desnecessárias, supérfluas, né? É uma geração que quer o conhecimento para resolver questões concretas, o que eu acho que é muito positivo, porque na sua essência o direito é a ciência social aplicada e os sistemas jurídicos têm que se conectar com a cultura dos povos, com os problemas atuais, com as questões prementes. Então, no fundo, né, é muito bom frequentar as salas de aula. Eu estou na graduação na USP, na pós-graduação na USP, tanto na pós de Ribeirão Preto, também ajudando em algumas disciplinas da pós da São Francisco. Então, eu percebo isso nos alunos, né, essa necessidade de querer entender o porquê essas teorias existem e também qual é a racionalidade por trás dessas teorias, não é? Porque por muito tempo nós tivemos muita repetição teórica, né? Então, às vezes algumas matérias são apresentadas como meras reproduções de ideias, mas sem o esclarecimento sobre a racionalidade que está por trás daquilo. Se a gente pegar o exemplo das licitações, né? Muito do que nós temos de exigência burocrática nas licitações tem um fundamento racional por trás, né? Vou pegar um exemplo muito simples. Todo mundo geralmente reclama do estudo dos requisitos de habilitação na licitação. Mas, no fundo, aqueles requisitos não são meramente burocráticos, eles existem para garantir que, né, o licitante, além de trazer uma boa proposta, também tenha condições efetivas de honrar as obrigações que ele venha a assumir eventualmente com o contrato. Então, de nada adianta ter uma boa proposta se, no final das contas, ele não tem capacidade de honrar o contrato, né? Então, eu acho que essa geração pede isso. Ela pede que o direito administrativo seja né, explicado, estruturado de maneira racional, e é uma geração que não mais não mais aceita aquela ideia de dogmas doutrinários, de argumentos de autoridade. Eu acho que é uma geração mais preocupada com argumentos lógicos e racionais. Isso é muito positivo, na verdade. Magnífica interpretação, Thiago. Cara, você como poucos consegue fazer esse filtro, transmitir essa interpretação que muito nos ajuda, inclusive, a pensar outras obras. E também pensando nisso, antes de eu passar para um tema que eu gostaria de te ouvir falando, eu queria destacar aqui, por exemplo, na página 199 do livro, que você cuidadosamente preparou uma tabela que compara a finalidade, os prazos e a condução, como é feita, da sindicância, o PAD sumário, o ordinário e a revisão. Tiago, isso com certeza ajuda demais o acadêmico, né? Ah, sim, ajuda, Léo, porque, claro, o acadêmico precisa entender as teorias e a racionalidade, mas em muitos momentos ele é cobrado de alguns detalhes mais técnicos e dogmáticos da legislação, sobretudo nos concursos, né? Hoje se exige até mesmo conhecimento de prazos legais, né, de características dogmáticas de cada tipo de procedimento. Então, nesses aspectos, o manual ele traz, em muitos momentos, essas tabelas comparativas, essas tabelas sistemáticas, para que se permita uma visualização desses assuntos. Eu acho que o direito também tem muito a aprender com outras ciências no uso dessas técnicas de ilustração de ideias, não Ilustração, é? exato. E eu sou super adepto a isso de rechear o livro com alguns esquemas, com algumas imagens, que às vezes dizem mais do que muitas linhas, do que muitas palavras e explicações. Então o livro tem em vários momentos, né, e até pretendo nas próximas edições colocar cada vez mais essas explicações objetivas e sistematizadas nesses quadros que ajudam muito. E eu faço isso até mesmo nos trabalhos acadêmicos, desde o meu mestrado, doutorado, eu sempre usei esses esquemas que são muito positivos para fins de compreensão das ideias. Maravilhosa. E posso te dizer, como aluno, que ajuda demais, viu? Isso sempre a gente fazer um esqueminha, um mapa mental, é a porta de entrada do sucesso. Agora, Thiago, te pegando aqui de surpresa, mas é um tema que eu sei que você domina e que me trouxe, assim, profunda reflexão sobre o direito administrativo e a dificuldade de trabalhar o tema. Eu queria abusar da sua qualidade de professor e pedir para que você ilustrasse esse nosso encontro falando da improbidade por violação de princípio.
Cara, na prática isso deve ser uma dor de cabeça. Conta pra gente um pouquinho. Olha, pessoal, isso aqui não foi combinado. Essa pergunta aqui tá de banca de concurso, né? Não, mas posso Exatamente. falar. Vamos lá, posso falar sim. Esse tema da improbidade por violação de princípios, que aparece lá no artigo 11, né, da Lei de Improbidade, no 8429, esse assunto sempre foi muito problemático, Léo, porque os princípios por si só são muito abertos, né? Eles têm um É, conteúdo muito amplo e ao longo das décadas, desde 92, houve o que nós chamamos de vulgarização da improbidade. Quer dizer, como esses princípios são muito abertos, eles permitiram o ajuizamento de muitas ações de improbidade para assuntos que não eram exatamente desonestidade intencional do agente público, né? sim. Então, o que aconteceu no Brasil foi que a classe política, principalmente, muitos também teóricos, muitos acadêmicos, acabaram se voltando contra aquela redação antiga do artigo 11 da Lei de Improbidade, porque aquilo, né, deu margem a muitas ações descabidas. E aí veio a reforma recente, que todos conhecem, né, da Lei de Improbidade, uma reforma polêmica, muito abrangente, que tem Sim. sido discutida no Supremo em várias ADIs, né? E nessa reforma, o artigo 11 da Lei de Improbidade foi fortemente reestruturado, né? Então, o que aconteceu? Em primeiro lugar, esses incisos do artigo 11, que antes ilustravam infrações de improbidade, eram tipos exemplificativos, passaram a ser taxativos. Então, né, aqueles comportamentos descritos no artigo 11, nos seus incisos, são agora infrações taxativas, quer dizer, o operador do direito, o Ministério Público, a Advocacia Pública, não podem usar os princípios de qualquer maneira para fundamentar uma ação de improbidade. Então, essa é uma diferença aí absurda, né, Abissal. muito grande, muito Absurdo. impactante, né? E, na verdade, um pouco assim, eu diria também necessária diante do mau uso, do mau manejo das ações de improbidade, dessa vulgarização, tá? Agora, de outro lado, eu acho que houve um certo retrocesso, porque algumas figuras importantes que estavam previstas no artigo 11 foram excluídas do texto. E uma figura que me parecia muito importante, que acabou sendo excluída, é o desvio de finalidade. Sim. Desvio de finalidade aparecia ali no texto, né? Portanto, era possível manejar uma ação de improbidade por desvio de finalidade intencional, como corrupção, né? Seja em processos de licenciamento, como ambiental, licenciamento urbanístico, seja em processos concorrenciais, enfim, qualquer tipo de processo, né? Mas agora essa figura saiu, então nós ficamos com a tutela penal pela prevaricação desse tipo de comportamento do agente público, eventualmente pela tutela, né, também do disciplinar, né, da responsabilidade disciplinar. Mas, enfim, isso é só para dar um gostinho do artigo 11 da Lei de Improbidade aqui de improviso, né, e esse é um tema que foi difícil tratar no manual, porque escrever sobre esse assunto no momento em que há tantas ações de questionamento, né, sobre essa reforma, realmente não é simples. Então, eu tentei consolidar, inclusive, todas essas discussões que estão no Supremo e o que o Supremo já discutiu, né, nessa matéria. Inclusive a questão da legitimidade ativa para a ação, entre outros assuntos que o Supremo debateu. Tá? Então, a improbidade está aí com um capítulo exclusivo para ela, né? Assim como a corrupção também está aí com um capítulo exclusivo para ela. E eu tentei, Léo, nesse volume 4, é algo que eu gosto muito, sistematizar todas essas discussões de responsabilidade que aparecem no direito administrativo, porque muitas vezes essas discussões ficam esparsas Perdidas. nos manuais, né? Um capítulo ali de improbidade, um capítulo a colar sobre corrupção e lá outro na frente sobre responsabilidade civil, mas existe um núcleo básico dos subsistemas e dos microsistemas de responsabilidade, então eu Responsabilidade. tentei construir uma estrutura básica para todos. Então, em todos eles, o leitor vai encontrar quais são os fundamentos, quais são os comportamentos infrativos, quais são as consequências sancionatórias dos comportamentos infrativos, quais são os aspectos processuais daquele subsistema e também quais são os acordos que hoje estão disponíveis dentro daquele sistema de responsabilidade. Por isso que o volume 4 no título, né, ele tem, quer dizer, no subtítulo, ele indica controles, responsabilidades, sanções e acordos, né? Então, há um foco também nessas técnicas de
consensualismo ou de administração dialógica em cada um desses capítulos. Tiago, nosso tempo estourou, mas eu não vou conseguir encerrar sem te perguntar uma questão sobre a lei de improbidade. Você acha que o Brasil fica mais descoberto com essas mudanças, mais vulnerável ou não, mesmo com essa, essa supressão de importantes pontos, controversos, mas importantes, ainda assim a gente consegue operar um combate à corrupção no Brasil, à improbidade no Brasil? Olha, Léo, a reforma da lei de improbidade foi extremamente restritiva, né, e ela dificulta efetivamente a condenação por ato de improbidade. E eu diria nem só a condenação, ela dificulta já o O ajuizamento da ação, ajuizamento, é isso aí. né, em muitos aspectos. Agora, o Brasil ficou descoberto nessa política de combate à corrupção? Eu diria que não, porque o sistema de improbidade, que até eu chamo de um sistema de responsabilidade híbrido, porque ele mistura várias técnicas punitivas de direito administrativo, de direito civil, direito político, assim por diante, mas ele não é o único sistema voltado a isso. Né? Nós temos o sistema de improbidade, nós temos o próprio direito penal com muitas figuras importantes, nós temos a lei anticorrupção, que eu acho que tem muito espaço ainda para ser aplicada, muitos Aplicada. municípios que ainda, né, não usam essa lei, muitas entidades da administração indireta que nem conhecem direito a essa lei, então acho que ela está aí para ser usada, existe muito espaço para aplicação. E nós temos as esferas tradicionais de responsabilidade, como a do processo disciplinar, que também pode ser manejado para combater esse tipo de conduta. Então, eu diria que, assim, do ponto de vista dogmático, do que o ordenamento oferece, nós temos muitas ferramentas. A reforma foi restritiva, eu acho que o Supremo vai corrigir muitas das restrições ou limitações que o Congresso impôs ao sistema de improbidade, mas, independentemente disso, a gente tem várias frentes de atuação. Né? Então, fico Possíveis. relativamente tranquilo. Que bom. Tiago, só posso agradecer a sua presença aqui. Se eu pudesse, eu faria uma live para cada um desses manuais que você lançou. A gente fez ano passado. Eu queria saber das novidades que cada um traz, mas sei da sua agenda. Então fica aqui a minha dica para que vocês vejam as lives do Mahara anteriores e conheçam a obra dele, que é uma obra-prima com essa leveza que ele traz, com essa serenidade com a qual ele escreve. Não se furta a jurisprudência, mas as palavras finais são suas, não minhas, Thiago. Bom, em primeiro lugar, Léo, eu gostaria de agradecer a Editora Foco, né, que sempre foi muito gentil e receptiva comigo. Eu não posso deixar de fazer esse agradecimento por vocês apostarem nesse projeto. Esse manual hoje tem quase 1.600 páginas, é um dos manuais mais completos que nós temos, em 4 volumes, né, ele realmente tenta abarcar vários assuntos, tem capítulos que são muito interessantes, que não são tão usuais no mercado, como o capítulo de responsabilidade administrativa, de disciplinar e assim por diante. Então, Léo, eu faço esse agradecimento a você, a Roberta, a todos que trabalham aí por deixar esse projeto tão bonito e me receberem tão bem. E espero também que esse manual agrade. Eu vou ficar muito feliz de receber as sugestões do público, dos leitores. É claro que essa é uma obra para a vida, né? Ela vai ser atualizada anualmente. Nós estamos aí já na 5ª edição, né, dos primeiros Quinta, volumes, sim. né? Então, todas as sugestões dos leitores serão também muito bem-vindas, sempre no intuito de fazer dessa obra um instrumento de educação e também de transmissão de conhecimento e de aprimoramento, né? Não só dos advogados, mas também da nossa administração pública brasileira. Obrigado, viu, Léo? Nós é que agradecemos a escolha da editora. Sabemos que existem inúmeras editoras no Brasil, todas desempenhando um papel relevante para a difusão da cultura. E, obviamente, quando a gente é escolhido por professores, autores tão sérios quanto você, a gente ganha um prêmio. Para a gente é um jabuti, assim, é profissional receber obras como a que você nos traz. Então, muito obrigado, Tiago. De verdade, de coração, a gente é grande fã do seu trabalho. Obrigado, Léo. Muito obrigado. A todos que nos acompanharam, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação. Fiquem com Deus e com saúde. Até o próximo encontro. Grande abraço. Obrigado, Tiago. Abraço, querido. Tchau, tchau. Valeu.